Introdução. Se você é como muitos cristãos, provavelmente já encontrou certas dificuldades comuns em sua experiência espiritual. Você falhou miseravelmente em sua luta para superar certos hábitos. Teve crises de medo, sentimentos de rejeição, culpa e depressão. Sentiu vontade de desistir de seus esforços para ser um bom cristão. Fiquei consternado com as divisões que assolam o corpo de Cristo. Experiências como essas descrevem a futilidade de tentar obter salvação ou aceitação pelas obras e esforço humano, em vez de permitir que Deus, pela fé, viva a sua vida em nós e através de nós. Havia 2 árvores no jardim me entusiasmou e abençoou porque apresenta uma imagem tão clara quanto eu já vi da futilidade da abordagem das obras e da maneira maravilhosa que Deus preparou para nos livrar dela. As 2 árvores no jardim do Éden simbolizam os 2 árvores genealógicas que existem no mundo hoje. A árvore da vida representa Jesus e o caminho da graça para a aceitação de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a lei e as obras, os esforços do homem para definir o bem por sua própria sabedoria e persegui-lo em sua própria força. Os cristãos estão continuamente escolhendo qual dessas 2 linhagens espirituais eles irão abraçar. Como tenho ensinado e advertido por muitos anos, escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, a mentalidade legalista e orientada para as obras, resulta em desastre espiritual, produz desânimo de tentar, falhar e desistir, ou hipocrisia de tentar, falhar e encobrir. Também cria confusão, contenda e divisão no corpo de Cristo. Escolher a árvore da vida, que significa unidade e comunhão com Jesus, é o único caminho para a vida real e, uma vez que você a tenha experimentado, você a expressará livremente para os outros. Estou orando para que você deixe este livro levá-lo a escolher a árvore da vida como sua herança espiritual e venha a conhecer por si mesmo a alegria indescritível que essa escolha pode lhe trazer. James Robison. Parte I. O conflito das eras. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Capítulo 1. As 2 árvores. Havia 2 árvores no jardim do Éden que desafiavam o curso de toda a raça humana. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Essas mesmas 2 árvores continuam a nos desafiar. Quando nos tornamos cristãos, esses desafios não terminam, eles podem aumentar. Muitas vezes teremos que escolher entre os frutos dessas árvores. Entre eles está o ponto focal da dicotomia entre o reino de Deus e a presente era maligna. A árvore do conhecimento e a árvore da vida simbolizam 2 linhagens espirituais ou árvores genealógicas. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma história de 2 linhagens. Compreender essas linhagens pode nos ajudar a entender os erros mais comuns que afligem toda a raça humana, incluindo aqueles que continuamente têm desviado a igreja. Satanás não tentou Eva com o fruto da árvore do conhecimento apenas por causa da proibição do Senhor. Ele a tentou com isso porque a fonte de seu poder estava enraizada naquela árvore. Além disso, o Senhor não implementou essa restrição apenas para testar Adão e Eva, ele proibiu comer de seu fruto porque sabia que era veneno. Quando ele instruiu Adão a não comer da árvore do conhecimento, ele não disse: se você comer dessa árvore eu vou te matar, mas, no dia em que você comer dela, você morrerá. Não foi apenas a desobediência do homem que trouxe a morte ao mundo, era o fruto desta árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um poderoso modelo bíblico da lei. Como o apóstolo Paulo declarou, o poder do pecado é a lei, e Coríntios 15:56. Isso porque é através da lei que nós que obtemos nosso conhecimento do bem e do mal podemos nos perguntar como esse conhecimento traz a morte até que vejamos o fruto. Conhecimento do bem e do mal nos mata ao nos distrair daquele que é a fonte da vida, a árvore da vida Jesus. A árvore do conhecimento faz com que concentremos nossa atenção em nós mesmos. O pecado é autorizado pela lei, não apenas porque o mal é revelado, mas também o bem. Isso nos leva à corrupção ou à justiça própria, ambas as quais levam à morte. É significativo que a árvore do conhecimento se encontre no centro do jardim, ver Gênesis 3:3. O egocentrismo é a principal doença com a qual nos aflige. Depois que Adão e Eva comeram de seu fruto, sua primeira reação foi a autoavaliação. Antes de comer, eles nem notaram sua nudez, sua atenção estava no Senhor e nos propósitos para os quais Ele os havia criado. Depois de comer, o bem e o mal, que eles agora entendiam, os forçou a se medir por isso. Não há maneira mais fácil de nos manter afastados da árvore da vida do que fazer com que concentremos nossa atenção em nós mesmos. É isso que a lei realiza.
Por causa disso, Paulo o chamou de ministério da morte, e ministério da condenação, 2 Coríntios 3, 7, 9. Quando definimos a árvore do conhecimento como a lei, não estamos nos referindo apenas à lei de Moisés. Muitas vezes pensamos no Antigo Testamento como a lei e no Novo Testamento como a graça, mas isso não é necessariamente verdade. A antiga aliança é a carta, a nova aliança é o Espírito. Se lermos o Novo Testamento com o coração da antiga aliança, isso será apenas lei para nós. Teremos uma religião morta com retidão baseada no cumprimento dos mandamentos escritos em vez de um relacionamento vivo com nosso Deus. O Senhor disse que enviaria seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade. Toda a verdade está em Jesus, de quem o Espírito foi enviado para testificar. Efésios 4, 21. A Bíblia é o dom mais precioso e maravilhoso do Senhor para o seu povo. Mas a Bíblia não foi feita para ocupar o lugar do próprio Senhor, nem do Espírito que ele enviou. A Bíblia é um meio, não um fim. Conhecer o livro do Senhor não é nosso objetivo é conhecer o Senhor do livro. Os muitos erros e divisões dentro do corpo de Cristo não são devidos a falhas na Bíblia, mas ao nosso mau uso dela. Algumas das leis e princípios que extraímos do Novo Testamento rivalizam com qualquer coisa que os fariseus fizeram com o Antigo Testamento. Isso nos levou a tentar medir nossa espiritualidade pelo quão bem nos conformamos com a letra. Nossa espiritualidade não se encontra na adaptação a uma forma, mas na formação de Jesus dentro de nós. Foi por um bom motivo que o Senhor nos instruiu a julgar os homens por seus frutos. Um papagaio pode ser ensinado a dizer e fazer as coisas certas. Satanás frequentemente vem como um anjo de luz, proclamando as Escrituras, e seu trabalho geralmente está de acordo com a letra. Mas somente Jesus pode produzir o fruto que é a vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3, 6. Se lermos as Escrituras pelo Espírito, elas testificarão de Jesus e ganharão vida. As Escrituras devem ser um testemunho dele. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5, 39. O Espírito foi enviado para nos conduzir a ele nas Escrituras e em todos os aspectos de nossas vidas. Lendo as Escrituras. Sem o Espírito traz apenas o conhecimento do bem e do mal, que na verdade traz a morte. Satanás pode falsificar a forma, mas nunca pode falsificar o fruto do Espírito que é Jesus, a árvore da vida. O homem é capaz, até certo ponto por várias razões egocêntricas e enganosas, de mudar seu comportamento exterior. Somente o Espírito pode mudar o coração de um homem. Portanto, o Senhor olha para os corações dos homens e neles ele está procurando o coração de seu filho. O primeiro ato de criação do Senhor foi produzir luz. A próxima coisa que ele fez foi separar a luz das trevas. Não pode haver coabitação entre a luz e as trevas. Quando o Senhor recria um homem e ele nasce de novo, ele imediatamente começa a separar a luz das trevas em sua vida. Quase inevitavelmente, em nosso zelo por ele, tentamos assumir esse trabalho e realizá-lo da única maneira que conhecemos, por meio do conhecimento do bem e do mal. Esta luta entre a lei e a graça, carne e espírito, é a fonte da discórdia interior que aflige a maioria dos cristãos. É também o maior ponto de conflito entre a verdade que liberta os homens e as mentiras do inimigo que visam oprimi-los e subjugá-los. No terceiro dia da criação, o Senhor estabeleceu uma lei física e espiritual de importância crítica. Ele ordenou que as árvores só produzissem frutos conforme a sua espécie e produzissem sementes conforme a sua espécie. Gênesis 1, 11, 12. O fruto dessas duas árvores será para sempre separado e distinto, como o Senhor Jesus também testificou. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem, por outro lado, uma árvore ruim que produz bons frutos. Pois cada árvore é conhecida por seus frutos. Lucas 6, 43 e 44. O apóstolo Paulo testificou ainda tudo que o homem semear. Isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Não podemos produzir fruto que é vida enquanto comemos da árvore do conhecimento. Da mesma forma, se estivermos participando da árvore da vida, não produziremos o fruto da árvore do conhecimento à morte. Uma árvore só pode produzir frutos segundo a sua própria espécie. As referências bíblicas às árvores às vezes simbolizam as linhagens familiares. Para que Cristo surja no homem, sua semente teve que ser semeada no homem. Da mesma forma, para que o homem do pecado surgisse no homem, essa semente também deveria ser semeada no homem. O fruto de uma semente não pode ser colhido a menos que seja plantado primeiro. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, eles estavam destinados a perpetuar o fruto daquela árvore. Consequentemente, a morte se espalhou por seus descendentes. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, determinou que ele redimiria o erro deles.
Ele plantou no homem a semente que novamente produziria a árvore da vida no homem, Jesus. Por meio dele, a verdadeira vida seria restaurada ao homem. Sua semente é uma semente espiritual, semeada pelo Espírito Santo por meio de profecia. Nenhuma carne poderia gerá-lo, mas toda a carne poderia recebê-lo. O Senhor prometeu à mulher transgressora que dela sairia uma semente que esmagaria a cabeça da serpente que a enganou. Gênesis 3:15. Nos primeiros 2 filhos nascidos da mulher, discernimos as sementes de cada árvore. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva por sua astúcia, suas mentes sejam desviadas da simplicidade e pureza da devoção a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Capítulo 2. A semente de Caim. Após a transgressão de Adão e Eva, o Senhor profetizou a propagação das 2 sementes dentro do homem e aquelas que abraçariam a natureza da serpente e aquelas que seriam da natureza de Cristo. Caim e Abel refletem claramente essas sementes e sua inimizade prevista. Caim está em todos nós. Ele foi o primogênito e um tipo de o primeiro homem, Adão. Ele era da terra, um lavrador da terra. Gênesis 4:2. Isso designa uma característica fundamental daqueles a quem nos referiremos como a semente de Caim, a mente terrena. Isso inclui todos os que realmente não nasceram de novo pelo Espírito. Como o Senhor Jesus testificou àquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Assim como a maldição sobre a serpente de rastejar sobre sua barriga força a se conformar ao contorno da terra, sua semente está confinada ao reino natural. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não as pode compreender, porque são apreciadas espiritualmente. E Coríntios 2:14. Esta é a nossa condição até que a maldição seja removida em Cristo. À medida que nascemos de novo pelo seu Espírito, começamos a ver e andar nos lugares celestiais, e nos tornamos cada vez menos sujeitos aos contornos do reino natural. Os descendentes de Caim, em sua visão restrita, tornaram-se adoradores da criatura em vez do Criador. Caim é um lavrador da terra porque isso é tudo o que ele pode ver. Só podemos adorar aquilo que conhecemos. Os estágios culminantes da autoadoração são evidentes no materialismo e em vários dogmas humanísticos. Essas filosofias colocam o homem no centro do universo. O homem religioso, cuja devoção é à igreja ou a organizações religiosas e não a Jesus, também é um adorador de criaturas. Essa atitude também é encontrada entre os espíritas que buscam aperfeiçoamento, realização, harmonia, etc., buscando a unidade com a criação em vez do Criador. Na conclusão da palavra escrita de Deus ao homem, o livro do Apocalipse, vemos a consumação das 2 sementes que foram semeadas no homem e a besta, e o Cristo glorificado. Até este ponto nas Escrituras, vemos seu desenvolvimento, mas aqui temos um vislumbre de sua conclusão. É de extrema importância que entendamos o desenvolvimento e a revelação final dessas 2 sementes. A revelação não foi dada a João apenas para desdobrar uma sequência de eventos vindouros, foi dada como uma revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. Devemos ver isso para entendê-lo corretamente. Uma sequência de eventos ocorre na visão, mas estes são dados para revelar Cristo. O apóstolo testificou que essas eram coisas que em breve devem acontecer. Versículo 1. Os eventos imediatamente ocorreram e continuam a ocorrer que corroboram perfeitamente sua profecia. O Apocalipse de João é uma revelação de Jesus. A própria palavra história originalmente significava história. À medida que o Espírito abre nossos olhos, mesmo no que pode parecer ser a terrível confusão da história do homem, vemos a ele seus propósitos. O homem do pecado. Na visão de João, também há muito sobre o anticristo, ou o homem do pecado. Este homem do pecado é a personificação do pecado do homem. Este é o nosso básico natureza até que sejamos transformados em Cristo. Este é o fruto maduro da árvore do conhecimento. A raiz e o poder do homem do pecado é a serpente. A besta tinha que ser totalmente revelada no homem. Tudo o que é semeado também deve ser colhido. Nesta besta nos vemos sem Cristo. Por esta revelação começamos a perceber a profundidade da insondável graça e misericórdia de Deus e nossa profunda necessidade de renascer em Cristo. Apocalipse 13:16-17 ensina que a besta tem uma marca que tenta colocar sobre nós. No capítulo 14, versículos 9-10, vemos que uma ira terrível vem sobre todos os que recebem a marca. Os homens têm se esforçado para entender a maneira pela qual esta besta tentaria colocar sua marca neles, para que soubessem o que recusar e ficassem livres da ira anunciada. Muitos daqueles que estão tentando freneticamente entender como a besta tentará colocar sua marca neles estão participando do espírito da besta todos os dias. Estaremos livres da maldição da marca se recusarmos uma marca física,
mas fomos da própria natureza da besta. Assim como o selo, literal marca, que o Senhor coloca sobre seus servos não é uma marca física, a marca da besta é provavelmente muito mais sutil do que fomos levados a acreditar. Independentemente da forma em que a marca vem, ou veio, aqueles que participaram da natureza da besta ou espírito do mundo não serão capazes de resistir à marca ou a qualquer outra coisa que a besta tenha a oferecer. Nossa única libertação da ira de Deus deve ser encontrada em Cristo. Tirar uma marca não é pecado. O pecado é encontrado em adorar a besta. A marca é meramente evidência de tal adoração. João explica ainda: aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento calcule o número da besta, porque o número é de um homem, e o seu número é 666, Apocalipse 13:18. O número 666 não é tomado arbitrariamente. Como o homem foi criado no sexto dia, o número 6 é frequentemente usado simbolicamente nas Escrituras como o número do homem. Este número é uma identificação adicional do espírito da besta, que é o espírito do homem caído. No versículo 11 vemos que esta besta surge da terra. Esta besta é o resultado da semente de Caim ter sido um lavrador da terra, ou de mente terrena. A besta é a personificação da religião que se origina na mente do homem. Ela sobe da terra em contraste com Cristo que desce do céu. Jesus só pode ser gerado pelo Espírito de Deus. A Nova Jerusalém, típica da verdadeira igreja, a noiva de Cristo, também desce do céu, testemunhando sua origem celestial. Ela nasceu de Deus, não do homem. Se estivermos confiando em nosso conhecimento do bem e do mal para discernir a besta, seremos facilmente enganados. A natureza da besta está enraizada tanto no bem que está no homem quanto no mal. Satanás vem como um anjo de luz, ou mensageiro da verdade, porque o bem sempre foi mais enganoso do que o mal. Não foi a natureza maligna da árvore do conhecimento que enganou Eva, foi o bom. O bem da árvore do conhecimento mata com a mesma certeza que o mal. A natureza maligna do homem se manifesta nestes últimos dias com intensidade crescente, mas também o bem do homem que está enraizado na mesma árvore. Assim como o mal está se tornando mais flagrante, o bem está se tornando mais sutil e enganoso. Por exemplo, qual seria a popularidade de um líder hoje se ele prometesse ruas seguras, moeda sólida, o fim de todos os problemas econômicos, desemprego, pornografia e todas as outras formas de perversão e a restauração de nossa dignidade nacional e força militar, e entregassem todas essas promessas? Adolf Hitler prometeu todas essas coisas para uma Alemanha aleijada pela depressão e pela guerra e cumpriu cada uma delas. Milton Mayer, em Die Fort They Are Free, observou: o fascismo veio como um anjo de luz, e os cristãos alemães, tanto protestantes quanto católicos, receberam Hitler como um presente de Deus. O nazismo era visto como redentor de uma sociedade decadente, e veio quase como um puritanismo para uma maioria doente de perversões e licenciosidade desfilando como liberdade. Hitler realmente usou a igreja na Alemanha como um trampolim para o poder. O reitor da Catedral de Magdeburg exultou com as bandeiras nazistas exibidas em sua igreja, declarando: quem quer que insulte este nosso símbolo está insultando nossa Alemanha. As bandeiras com a suástica ao redor do altar irradiam esperança, esperança de que o dia finalmente amanheça. O pastor Siegfried Leffler afirmou que, na noite escura como o breu da história da igreja, Hitler tornou-se, por assim dizer, a maravilhosa transparência de nosso tempo, a janela de nossa era, através da qual a luz caiu sobre a história do cristianismo. Através dele podemos ver o Salvador na história dos alemães. O pastor Julius Leutheusser realmente ensinou que Cristo veio até nós através de Adolf Hitler. Esse nível de engano não era verdade para toda a igreja alemã, mas era verdade para a maioria. Essa profunda ilusão foi equilibrada de alguma forma pelo extraordinário domínio da verdade e da compreensão por parte de tais dissidentes na Alemanha. Igreja como Dietrich Bonhoeffer. A vida de Bonhoeffer é um dos maiores exemplos do século XX de como alguns poucos que se apegam à verdade sem fazer concessões, enfrentando as mais poderosas máquinas políticas e militares da história com nada além de poder espiritual, acabarão por prevalecer. O que foi dito do justo Abel agora pode ser dito de Bonhoeffer, e embora ele esteja morto, ele ainda fala. Foi basicamente o entendimento superficial da redenção das igrejas alemãs que abriu a porta para esse terrível engano. O bem que há no homem jamais o redimirá do mal que há nele. Ainda é a mesma árvore, e seu fruto sempre será a morte. O sistema cuja vinda parecia tão boa para os cristãos alemães chocou o mundo com suas más ações, mas sua natureza não mudou. O bem do homem é apenas a outra face do mal no homem. Satanás usa o bem como uma ferramenta para realizar seus propósitos. Houve apenas um punhado de cristãos alemães que discerniram o engano desde o início. A mesma máscara satânica está sendo promulgada hoje. Nosso discernimento deve ser mais do que distinguir o bem do mal,
devemos conhecer a voz do Senhor e segui-lo somente. Milton Mayer acrescentou uma visão significativa sobre os eventos na Alemanha que precederam a guerra. Senti e ainda sinto que não foi apenas um homem alemão que conheci, mas em ênfase minha. Aconteceu de ele estar na Alemanha sob certas condições. Ele pode estar aqui sob certas condições. Ele pode, sob certas condições, ser eu. A verdade é que a mesma besta está dentro de todos nós. É a natureza adâmica que continuamente nos convida a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só porque alguém afirma ser cristão, isso não prova que ele o seja. Alguns dos piores enganadores da história fingiram vir em seu nome. O próprio Senhor advertiu: muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Alguns interpretaram isso como dizendo que muitos viriam alegando ser o Cristo e enganariam a muitos, mas não foi isso que ele disse. Ele advertiu que muitos viriam declarando que ele, Jesus, era realmente o Cristo, e ainda seriam enganadores. A história atesta que isso certamente foi verdade. Comparado com alguns dos déspotas e papas que governaram a Idade Média, Hitler podia parecer quase benevolente. Algumas das atrocidades mais abomináveis já cometidas pelo homem foram cometidas por aqueles que afirmavam ser a Igreja durante a Idade Média. Esquecemos a história muito rapidamente, e Satanás continua a vir como um anjo de luz, enganando-nos com as mesmas artimanhas. Como cristãos, muitas vezes gravitamos em torno e estimamos mais aqueles que são os mais conservadores e morais. Jesus não. Os pecadores não crucificaram o Senhor, os cidadãos mais morais e íntegros de Israel o crucificaram. O Senhor declarou a tais que os publicanos e meretrizes entrariam no reino de Deus antes deles. Aqueles que se consideram bons cidadãos, ou pessoas de boa moral, podem estar mais longe do reino do que o pervertido mais baixo. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Salmo 14:3. Os pecadores, e até os endemoninhados, humilhavam-se diante do Senhor. Os cidadãos religiosos e íntegros o desprezavam por não ser tão justo quanto eles. Quem é o inimigo? Certa vez, ouvi um pastor recém-iluminado comentar: encontramos o inimigo e ele somos nós. Existem muitas boas causas sendo defendidas no mundo hoje que frequentemente servem como distrações para o cristão, porque desviam nossa atenção de nosso verdadeiro chamado. Na maioria dos casos, não há dúvida de que as questões são justas e corretas, mas tratam apenas dos sintomas, deixam a doença intocada. A homossexualidade é uma perversão flagrante, mas é apenas um sintoma de um problema muito mais profundo. O aborto é um horror, mas também é apenas um sintoma. Mesmo o comunismo e o fascismo em suas formas mais cruéis e opressivas são apenas um sintoma da doença que aflige a alma do homem. Durante séculos, a Igreja ofereceu ao mundo band-aids para uma ferida profunda e mortal. O que o homem precisa é mais do que apenas mudanças comportamentais. Devemos parar de bater nos galhos e colocar um machado na raiz da árvore. A natureza do homem deve mudar. Em todo homem e mulher nascidos existe a natureza da besta que busca atrair toda a atenção e a adoração para si mesma. Mesmo a maior compaixão e benevolência do homem costuma ser uma tentativa de expiar seu próprio mal e justificar porque ele não precisa de Cristo e de sua expiação. O bem da árvore do conhecimento sempre foi mais eficaz em nos separar do Senhor do que o mal. A bondade do homem pode ser a manifestação mais feia de seu orgulho e rebelião contra Deus. Toda a árvore do conhecimento deve ser arrancada de nossa alma pela raiz. Antes que Jesus pudesse ser revelado, a mensagem de arrependimento tinha que ser pregada. Somente esta mensagem poderia preparar o caminho para ele então, e somente esta mensagem pode preparar o caminho para ele hoje. Arrepender-se significa mais do que ter sentimentos de remorso por causa do pecado ou caminhar por algum corredor, significa virar as costas do pecado. O pecado não é apenas algumas coisas erradas que fizemos, é a natureza do que somos, independentemente de o disfarce ser bom ou mal. Em Cristo, arrepender-se significa renunciar a tudo o que somos, nossas transgressões e aquilo que consideramos ser nossa justiça. O apóstolo Paulo articulou isso claramente em sua carta à igreja em Filipos. Cuidado com os cães, cuidado com os maus trabalhadores, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós somos a verdadeira circuncisão, que adoramos no Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo possa ter confiança até na carne. Se alguém mais deseja confiar na carne, eu muito mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, foi irrepreensível. Mas tudo que para mim era ganho, isso considerei como perda por amor de Cristo. Mais do que isso,
Considero todas as coisas como perda, em vista da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio, a fim de ganhar a Cristo. E pode ser encontrado nele, não tendo uma justiça própria que vem da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé. Filipenses 3:2, 9. A justiça de Paulo baseada na lei o colocou em conflito direto com a verdade. Ele era um perseguidor dos verdadeiros adoradores, assim como todo aquele que tenta viver pela lei. Assim como Caim não pôde tolerar Abel, aqueles que procuram permanecer por sua própria justiça acham intolerável a presença daqueles que permanecem pela fé em Jesus. A justiça de Deus, baseada completamente na expiação da cruz, desnuda as fachadas e expõe o orgulho do homem. A cruz é a maior ameaça ao egocentrismo do homem. Paulo testificou aos filipenses que para conhecer a Cristo ele teve que desistir de tudo o que era. Quando ele percebeu justiça de Jesus, ele considerou tudo o que ele tanto valorizou na vida como lixo. Este é um testemunho infalível. Tudo o que realizamos se torna menos do que inútil quando reconhecemos quem ele é e o que ele realizou. Assim como a rainha de Sabá ficou sem fôlego diante do esplendor de Salomão, nós ficamos muito mais diante de Jesus. E aquilo que era a maior ameaça à nossa vontade própria torna-se uma fonte de paz e liberdade tão profunda que desafia toda a compreensão humana. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso serviço espiritual de adoração. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:1, 2. Capítulo 3. O sacrifício. As raízes espirituais de Caim e Abel são claramente discernidas pelas ofertas que trouxeram ao Senhor. Caim trouxe uma oferta de grãos, que nas Escrituras tipifica nossas próprias obras. Isso ocorre porque, após a queda, o solo foi amaldiçoado para que só produzisse através do trabalho e do suor do homem. Gênesis 3, 17, 19. O grão era fruto do suor de Caim. Caim pensou que suas obras seriam aceitáveis ao Senhor como um sacrifício. Os descendentes da semente de Caim ainda se sentem assim. Todos os que não tiveram uma revelação da cruz estão continuamente tentando equilibrar o bem e o mal dentro de si, acreditando que o bem que fizeram superará o mal, tornando-se assim aceitáveis a Deus. A defesa deles é: sou um sujeito decente, ou nunca fiz mal a ninguém. Eu vou à igreja. Eu dou para as missões, ad infinito. A benevolência oferecida como compensação pelo mal é uma afronta à cruz de Jesus e jamais será aceitável ao Pai. Todas as nossas boas obras são como um vestido imundo. Isaías 64, 6. Assim, a oferta de obras de Caim teve que ser rejeitada pelo Senhor. Abel, no entanto, ofereceu um sacrifício de sangue que era um tipo e uma profecia de redenção por meio de Jesus. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. Esta oferta foi recebida pelo Senhor. Daí o conflito entre as duas sementes que persiste até hoje. O sacrifício é o ponto de conflito. A aceitação da oferta de Abel pelo Senhor irritou tanto Caim que ele matou seu irmão. A natureza assassina da semente de Caim é na verdade um mecanismo de defesa enraizado na insegurança. A justiça própria daqueles que buscam ser justificados por suas próprias obras é muito instável. E, no fundo, todos sabem disso. Por causa disso, eles são facilmente ameaçados por qualquer um que desafie sua ilusão. Temos uma boa ilustração desse princípio em Saulo de Tarso, antes de sua conversão. Por seu testemunho, de acordo com a justiça que se baseia na lei, ele foi considerado irrepreensível. Filipenses 3:6. Quando confrontado com a verdade de que a justiça só pode ser encontrada em Jesus, o próprio fundamento de sua vida foi desafiado. Enfurecido, ele procurou destruir aquilo que ele percebeu com precisão ser a maior ameaça à sua retidão. A cruz de Jesus destrói totalmente toda a presunção de justiça própria. Não há maior intimidação para o conhecimento do bem e do mal do que a cruz. A ira gerada na semente de Caim pela cruz e aqueles que vivem por ela é apenas uma tentativa desesperada de autopreservação. Compreendendo o assunto de ambos os lados, Paulo diz com confiança: todos os que desejam viver piedosamente e justos, em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12. Por meio do profeta Isaías, o Senhor fez uma declaração surpreendente. Quem é cego senão meu servo, ou tão surdo quanto meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como aquele que está em paz comigo, ou tão cego como o servo do Senhor? Isaías 42, 19. Em um discurso com os judeus, o Senhor Jesus expôs esta revelação. Jesus disse-lhes: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas, visto que dizeis, nós vemos,
O vosso pecado permanece. João 9:41. Saulo aprendeu isso no caminho para Damasco. Ele teve que ficar cego antes que pudesse ver. Mais cedo ou mais tarde, todos os que vêm a Jesus também. Assim como Saul teve que ficar cego para o natural antes de poder ver no espírito, o mesmo deve acontecer com Caim em todos nós. Se pensamos que vemos, então nossa natureza pecaminosa ainda permanece. Somente por sua luz ofuscante nosso pecado pode ser removido. Até que sejamos cegados, nunca veremos verdadeiramente. Abel. A Escritura não revela se Abel resistiu a Caim em seu conflito, mas se ele foi fiel à natureza de Jesus, não o fez. Tampouco devemos resistir às injustiças pessoais se formos fiéis a ele, conforme ele nos instruiu. Vocês já ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo não resistais ao mal, mas quem te der uma bofetada na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a sua camisa, deixe-o levar também o seu casaco. E quem te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pedir e não se afaste de quem quer tomar emprestado de você. Você já ouviu o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Pois se você ama aqueles que te amam, que recompensa você tem? Nem mesmo os coletores de impostos fazem o mesmo. E se você cumprimenta apenas seus irmãos, o que você faz mais do que os outros? Nem mesmo os gentios fazem o mesmo. Portanto, você deve ser perfeito, como o seu Pai Celestial é perfeito. Mateus 5:38, 48. O Senhor não nos deu este mandamento apenas para nossa própria disciplina espiritual. Ele nos deu porque há um poder na não resistência ao mal que esmaga a cabeça da serpente. Ela arranca o mal pela raiz, de nossos corações e do coração de nosso agressor. Este mandamento foi dado para nos proibir de fazer aquilo pelo qual o mal é multiplicado e perpetuado. Se atacarmos o outro, verbal ou fisicamente, o mal é liberado. Mas se esse mal não é capaz de afetar a paciência, a paz ou o amor de sua vítima que não se irrita, não leva em conta o mal sofrido, tudo sofre, tudo suporta. E Coríntios 13:4, 7. Então o mal que foi lançado é amarrado e derrotado. Cada golpe que somos capazes de absorver sem retaliação ou ressentimento começa a consumir o mal daquele que o desfere, assim como qualquer outro que possa residir em nós. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isso, amontoarás brasas de convicção sobre a cabeça dele. Romanos 12:20. Para o homem natural é muito difícil entender este princípio. A ele parece que isso só dá licença ao mal, mas há um princípio espiritual muito mais elevado envolvido. Satanás não pode expulsar Satanás, a raiva não pode expulsar a raiva, nem o ressentimento pode expulsar a ira. Se reagirmos ao mal, estaremos apenas multiplicando o próprio demônio que procuramos expulsar. Mas, o amor cobre uma multidão de pecados, e Pedro 4:8. Como Jesus explicou se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus? É chegado a vós o reino de Deus, Mateus 12:28. Jesus expulsou Satanás ao permitir que Satanás o pregasse na cruz. Para todo o mundo, incluindo seus próprios discípulos, parecia que era ele quem estava sendo expulso, não Satanás. Por mais paradoxal que pareça, a maior injustiça que o mundo já conheceu conquistou a maior vitória sobre o mal. As vitórias de Deus quase sempre parecem derrotas para o homem natural. O Senhor permitiu que Paulo perseguisse sua igreja, criando nela muita destruição por um tempo. Para muitos dos perseguidos, isso provavelmente era muito difícil de entender. Mas o Senhor sabia que isso acabaria por funcionar para o vaso que ele havia escolhido para levar seu nome aos gentios, reis e filhos de Israel. Depois que Paulo encontrou Jesus na estrada para Damasco, toda a raiva se transformou em humildade e compreensão da graça de Deus. Aquele a quem muito foi perdoado muito amária. Depois de quase 2000 anos a voz deste apóstolo continua sendo uma das vozes mais poderosas do mundo. A igreja lamentou muito a morte de Estevão, mas se eles pudessem prever o efeito final que sua morte teria sobre este jovem, fariseu dos fariseus, que assistiu ao martírio de Estevão, eles teriam se regozijado. O Senhor explicou: em verdade vos digo, a menos que um grão de trigo caia na terra e morra, ele permanece sozinho, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116:15. Podemos não ver ou entender o fruto por nós mesmos, mas sempre que sacrificamos nossas vidas ou sofremos perseguição por causa do Senhor,
haverá um triunfo sobre o mal e uma colheita gloriosa da semente que morre. Perdão. O sangue de Abel clama da terra, Gênesis 4:10, como uma profecia de que o sangue de Jesus clamaria da terra com a maior mensagem que a criação jamais ouviria. Jesus olhou da cruz para seus algozes sem ira ou retaliação, mas com misericórdia. Ele orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Estas não eram palavras vãs, ele quis dizer isso. Ele não está esperando até que ele volte para se vingar. Ele os perdoou. Ele sabia que eles não entendiam o que estavam fazendo. Eles viviam em uma escuridão que não poderia ser penetrada sem o poder do sacrifício que ele viera fazer por eles e estava realizando por suas mãos. Ele não veio para condenar o mundo, já foi condenado. Ele veio para salvá-lo. Ele nos comissionou com esse mesmo propósito. Se é para ser realizado através de nós, também nós devemos dar nossas vidas. Dar a outra face a uma afronta pessoal nunca é fácil, não foi fácil nem para o Senhor. Mesmo a esperança de que possamos morrer um pouco mais para nossa vontade própria não nos dará forças para resistir. Como declara o autor de Hebreus, só há uma maneira de sofrermos injustiça com o espírito correto, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pois considerai aquele que suportou tais hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e desfaleçais. Hebreus 12:2, 3. Viu Jesus, ele foi cheio do amor de Deus enquanto ele também implorava perdão por seus perseguidores. Atos 7:54 e 60. Se quisermos caminhar com Jesus, o perdão não é uma opção, é uma exigência. Porque, se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as vossas transgressões. Mateus 6:14, 15. A capacidade de sofrer injustiça pessoal sem retaliação ou ressentimento é um sinal infalível de que um crente passou a habitar em Cristo. Porque, se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6:5. Se realmente fomos crucificados com Cristo, as maiores injustiças não terão efeito sobre nós. Se morremos com Cristo, morremos para o mundo. O que poderia afetar um homem morto? É impossível para um homem morto retaliar. Se morremos para o mundo, o que o mundo pode fazer conosco? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:5, 9. Se o Senhor Jesus, o Criador e Rei do Universo, se permitiu ser humilhado por causa daqueles que o humilharam, quanto mais devemos abrir mão de nossos direitos por causa daqueles que ele comprou com seu próprio sangue. O mais exaltado Rei da Glória tornou-se o homem mais humilde, desde seu nascimento até sua morte, por nós. Quanto mais devemos estar dispostos a deixar de lado qualquer reivindicação de honra ou posição por amor a ele. Sob a antiga aliança, fomos ordenados a amar nosso próximo como a nós mesmos. Em Cristo, o chamado é muito maior. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. João 13:34. Jesus não apenas nos amou como amou a si mesmo, ele nos amou mais do que amou a própria vida. Ele nos ordenou amar uns aos outros da mesma maneira. A ira de Deus será derramada nesta terra, como já aconteceu de muitas maneiras, mas devemos entender sua ira. O ciúme é tanto uma obra da carne quanto uma obra de Satanás. Veja Gálatas 5:20 Tiago 3:14, 15. Mas é testificado muitas vezes nas Escrituras que Deus é um Deus ciumento. O Senhor está sujeito à carne ou a Satanás? Claro que não. O ciúme do Senhor não é como o ciúme do homem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Isaías 55:8, 9. O ciúme do homem é carnal, egocêntrico e muitas vezes demoníaco. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Seu ciúme é puro ciúme, estimulado por seu amor por nós, não por autopreservação, nem a sua ira como a ira do homem. Deus é amor, e João 4:8. E até mesmo sua ira é motivada por aquilo que é sua natureza no amor. Frequentemente interpretamos seus caminhos da perspectiva de nossos caminhos, mas seus caminhos são infinitamente mais elevados. Vendo de nossa própria perspectiva,
em vez de através do Espírito, muitas vezes levou o homem a distorcer as Escrituras e os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo exortou-nos a vede, pois, a bondade e a severidade de Deus, Romanos 11:22. Para nossas mentes humanas limitadas, a bondade e a severidade de Deus parecem se contradizer. Isso fez com que muitos gravitassem para uma ênfase ou outra. Se visto no Espírito, a completa harmonia em sua bondade e severidade. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos e, se quisermos entender seus caminhos, devemos ser elevados para que possamos ver. De sua perspectiva, ele não pode ser entendido corretamente da perspectiva humana. Para o mundo a cruz é loucura, mas quando o Senhor abre nossos olhos, vemos uma glória que transcende a compreensão humana. Mas, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem censura, e ser-lhe-á dada, mas peça em fé sem nenhuma dúvida, pois aquele que duvida é como a onda do mar levada e agitada pelo vento. Pois não espere tal homem receber do Senhor alguma coisa, sendo homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:5, 8. Capítulo 4. A raiz da mente dupla. Existem certas características predominantes nos homens de hoje que faríamos bem em entender. Nenhuma dessas características é nova, mas seu aumento é significativo. Como quase todos os problemas humanos, sua origem pode ser atribuída à árvore do conhecimento. Tiago escreveu que o homem de mente dúbia é instável em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Essa ambiguidade cria instabilidade, e é uma das aflições mais sutis e profundas da raça humana. Sua manifestação está aumentando muito em frequência e grau. Pode muito bem ser o principal fator que contribui para a escuridão profunda e o tempo de angústia que está profetizado para vir sobre o mundo nos últimos dias. O que é duplicidade? Ser indeciso é ter mais de uma mente ou personalidade. Um termo moderno comum para esse problema é a esquizofrenia, na definição tradicional, entendendo que algumas escolas modernas mudaram essa definição. Tendemos a pensar na esquizofrenia em suas formas mais extremas, aquelas em que ocorrem mudanças drásticas de personalidade. Esses extremos são frequentemente de natureza demoníaca, mas existem graus de duplicidade encontrados em todos os que não foram transformados da natureza carnal do homem caído pela renovação de suas mentes em Cristo. Se tendemos a ter uma personalidade em casa, outra no escritório ou trabalho, outra na igreja, etc., esses são sintomas de ambiguidade. É um fruto da árvore do conhecimento. Aqueles que tentam viver pelo conhecimento do bem e do mal serão, pelo menos até certo ponto, indecisos. Os homens não foram criados para viver com esse conhecimento, e tentar fazer isso cria instabilidade dentro de nós. Podemos pensar que tais mudanças são normais, que estamos apenas sendo flexíveis, mas o que é considerado normal pelos padrões do mundo não é normal para o homem que Deus recriou. Pode haver pessoas obstinadas que resistem às mudanças de personalidade, melhores do que outros, mas, dadas as circunstâncias certas, eles também se curvarão e mudarão. A única estabilidade verdadeira que o homem pode conhecer é a rocha, Jesus. Egocentrismo. Por causa do egocentrismo incorrido pelo conhecimento do bem e do mal e da compulsão de nos medirmos por ele, bem como pelo fato de que inerentemente não é bom que o homem esteja sozinho, um dos medos mais dominantes que afligem os decaídos homens é o medo da rejeição. Esse medo nos compele a nos tornarmos a pessoa que acreditamos ser aceita ou reconhecida, o que varia em algum grau com cada novo grupo ou situação. A cada mudança que fazemos para atender às circunstâncias externas, há uma erosão sutil da consistência e estabilidade de nossa personalidade. Logo ficamos totalmente confusos sobre quem realmente somos e podemos ser controlados, quase completamente, por circunstâncias externas. Com a recente infusão de certas teorias filosóficas e psicológicas, houve uma erosão ainda maior da consistência humana na personalidade. Nas transações humanas, de indivíduos à política externa internacional, as oscilações são cada vez mais pronunciadas. Um bom exemplo é que as mudanças radicais na opinião pública, indicadas pelas pesquisas políticas, são surpreendentes em seus extremos. Nossa tendência de abandonar facilmente uma posição, por outra, é um sinal revelador de que estamos rapidamente perdendo o controle daquilo em que realmente acreditamos. Existem forças poderosas em ação, minando com sucesso a estabilidade humana. O resultado futuro será uma avalanche de libertinagem que a Bíblia chama de o maior tempo de angústia que o mundo já viu. Porque nossos primeiros pais provaram do fruto proibido, e tudo que é semeado deve ser colhido. Todo indivíduo nascido nesta terra tem o conhecimento interior do bem e do mal. Até certo ponto, esse conhecimento ajudou a manter o homem longe do caos absoluto após nossa separação de Deus, mas ainda é a raiz da discórdia e depressão interior do homem. Como o Senhor explicou a Caim, porque seu semblante caiu.
ou porque você está deprimido. Se você fizer o bem, seu semblante não se levantará, e seu desejo é para você, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6, 7. Por causa de seu conhecimento interior do bem e do mal, Caim teve que viver de acordo com ele. A lei está em cada homem. Quando o homem faz o que sabe ser certo, ele se sente bem. Quando ele não o faz, há discórdia. Independentemente de quão seriamente ele tente racionalizar, é impossível para o homem caído cumprir totalmente a lei em seu coração. Sigmund Freud percebeu que a causa da depressão do homem era a culpa, assim como qualquer buscador honesto da verdade encontrará ao procurar a raiz da confusão do homem. Mas ele não conseguia ver além da árvore do conhecimento e supôs que o remédio seria encontrado no próprio fruto que estava causando o problema. Em vez de ensinar que o alívio da culpa e da depressão resultante se encontra em fazer o que é certo, ele começou a atacar o que considerava moral e padrões irrealistas. Isso foi feito com grande sutileza e eficácia. Muitas das tendências à ilegalidade que permeiam o mundo hoje podem ser rastreadas até as doutrinas de Freud. Através deles, a porta para a corrupção mais profunda e sombria do coração humano foi aberta. Como Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Grã-Bretanha, discerniu com precisão o verniz da civilização é muito tênue. As teorias freudianas intensificaram a remoção desse verniz muito fino. Isso foi previsto com precisão pelo salmista vários milhares de anos antes de nosso tempo. Porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam, e os governantes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos romper seus grilhões e lançar fora suas cordas de nós. Salmo 2, 1, 3. Freud percebeu com precisão que a lei é a fonte da depressão do homem, porque nenhum homem pode viver de acordo com seus padrões, e a culpa resultante traz depressão. Paulo articulou isso em Romanos 7,19, pois não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Com isso, Paulo concordou que a lei era boa, mas ele era mau. Ele explicou porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque o desejo está em mim, mas não a prática do bem. Romanos 7,18. Esse conflito fez com que Paulo buscasse ajuda na única solução verdadeira para o dilema, o próprio Senhor Jesus. Freud voltou-se para aquilo que tem sido a causa de toda a morte e mal que este planeta já conheceu, o raciocínio humano. Em vez de buscar a provisão do Senhor para nossa libertação e da lei e do corpo de morte que ela manifesta em nós, Freud tentou livrar o homem da lei. Claro, isso é impossível. Por termos comido da árvore do conhecimento, ela está dentro de todos nós, nunca irá embora. O salmista discerniu que atacá-la só trará confusão entre as nações. Quanto mais procuramos ignorar a lei, mais deprimidos e esquizofrênicos nos tornamos. A filosofia de remover as fronteiras antigas está de alguma forma permeando todas as sociedades do mundo. A escuridão profunda, que foi profetizada para vir sobre o mundo, está sendo liberada. Isaías 52:62. O historiador Wildur observou que são os costumes que mantêm os homens sãos. Como ele disse, sem sulcos ao longo dos quais nossas mentes podem se mover com facilidade inconsciente, tornamo-nos perpetuamente hesitantes e dominados pela insegurança. Assim como os trilhos de trem podem restringir a liberdade de movimento de um trem, mas sem eles o trem não iria a lugar nenhum. Nem o homem é verdadeiramente livre para viver neste mundo sem as restrições que Deus colocou sobre ele. As próprias restrições que confinam o homem o libertam para ser o que ele foi criado para ser. Se um trem tentasse sair de seus trilhos e decolar pelo campo, rapidamente ficaria atolado e incapaz de funcionar. Desde que o homem decidiu pular seus trilhos, ele se tornou cada vez mais atolado na instabilidade. Aqueles que estão escolhendo seu próprio caminho para a liberdade, estão se tornando os mais limitados de todos. Os trilhos do bem e do mal são frustrantes para o homem, mas são a única provisão que mantém o homem estável até que ele venha a Cristo. A investida do humanismo. Durante os anos 50, um grande medo do comunismo começou a permear o Ocidente, especialmente os Estados Unidos. Dessa época surgiu uma psicologia para criar filhos que supostamente traria neles o caráter que resistiria mais vigorosamente à tirania. Essa filosofia glorificava a vontade própria e a autoafirmação. Os psicólogos, contrários à sabedoria das Escrituras, encorajavam a moderação da disciplina dos pais. Eles acreditavam que a disciplina impediria a livre expressão e o desenvolvimento independente do caráter da criança. Esta geração que foi projetada para ser intransigente em seus ideais, na verdade se tornou os estudantes rebeldes, comunistas e anarquistas do final dos anos 60. Eles se tornaram os próprios inimigos que seus pais estavam tentando treiná-los para resistir. Os pais desta geração colheram apenas ódio e desprezo. Por quê?
Mais uma vez a lei da carne e do espírito explica, pois aquele que semeia para o seu carne da carne colherá corrupção. Gálatas 6, 8. Somente semeando para o espírito é que aquilo que é espírito pode ser colhido. Alimentar a vontade própria é alimentar o egocentrismo, e os egocêntricos não são capazes de pensamentos ou ações nobres. Eles estão preocupados apenas com suas próprias necessidades e desejos. Estes serão, na verdade, os mais facilmente subvertidos pela tirania. Com as diretrizes da autoridade corroídas dentro de si, buscarão segurança naquilo que há de mais autoritário. Qualquer autoridade que pareça fraca ou indecisa será desprezada e atacada. Tudo o que um tirano precisa fazer é prometer segurança e a gratificação de sua carne, e ele ganha sua lealdade. Os egocêntricos não são capazes de atingir os princípios mais elevados de amor, dever, justiça, misericórdia ou mesmo liberdade, embora possam pregar vigorosamente essas coisas. Eles podem se apegar a causas, mas a motivação básica de tal apego será egocêntrica, isto é, reconhecimento pessoal, rebelião ou necessidade de ser identificado com uma forte entidade social. A causa em si será de importância secundária, na melhor das hipóteses. A gratificação pessoal por causas nobres ou dramáticas é apenas uma tentativa de compensar seus excessos. A geração Eu já atingiu a maioridade. Deixar de lado a ambição pessoal de se tornar um verdadeiro servo tornou-se quase incompreensível, mas este é precisamente o único curso de verdadeira liberdade que jamais conheceremos. Tornando-se um servo do Senhor Jesus. Até que Ele seja o centro de nossas vidas, não podemos conhecer a verdadeira sanidade ou a verdadeira liberdade. O homem foi criado à imagem de Deus e só pode conhecer sua verdadeira identidade quando estiver corretamente relacionado a Deus. A esquizofrenia ou ter múltiplas personalidades é perpetuada por um sentido frustrado de identidade. A esquizofrenia do homem aumenta à medida que ele se afasta daquele em cuja imagem foi feito. Por outro lado, à medida que nos aproximamos dele, passamos a saber claramente quem realmente somos. À medida que nos aproximamos dele, nos tornamos as pessoas mais consistentes, decisivas e estáveis que o mundo já conheceu. Situações externas e pressões sociais não vão mais nos dobrar e nos moldar. À medida que nos aproximamos dele, nos tornamos as pessoas mais consistentes, decisivas e padrão daquele que vive dentro de nós será a luz pela qual vivemos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca muda. Nem o mundo será capaz de nos mudar quando nossas mentes forem transformadas para que vejamos com seus olhos, ouçamos com seus ouvidos e entendamos com seu coração. O testemunho do Deus que vive em nós se tornará maior do que todas as pressões que o mundo possa exercer. Ele é maior que o mundo. Aqueles que realmente conhecem seu Deus são as pessoas mais confiantes, humildes e pacíficas da terra. Como o Senhor falou por meio do profeta Isaías, e eis que põe em Sião uma pedra testada, uma pedra angular de alto custo para o alicerce, firmemente colocada. Aquele que nele crê não será perturbado. Isaías 28:16. Jesus é a pedra angular da criação. Ele é o único fundamento para a vida humana. Quando ele está firmemente colocado em nossas vidas, nem o mundo inteiro, nem todos os poderes do mal podem nos perturbar. Quando passamos a conhecer verdadeiramente nosso Deus, não apenas sobre ele, as mudanças em nossa personalidade não podem mais vir de fora. Eles só podem vir de dentro. Seu amor perfeito lança fora todo o medo. Nele não somos mais movidos pelo medo da rejeição ou medo de qualquer outra coisa. Nele não vivemos pelo medo, mas pela fé. O apóstolo João declarou claro e profundamente a diferença entre as duas sementes. Ninguém que é nascido de Deus pratica o pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto se evidenciam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que motivo ele o matou? Porque suas ações eram más e as de seu irmão eram justas. Não se maravilhem, irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna habitando nele. Conhecemos o amor por isso, que ele deu a vida por nós, e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Quem, porém, tiver bens do mundo, e vir o seu irmão necessitado e lhe fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Com isso saberemos que somos da verdade, e asseguraremos nosso coração diante dele. 1 João 3:9, 19.
As características distintivas daqueles que são nascidos de Deus são praticar a justiça e amar os irmãos. Esta justiça não é baseada em guardar a lei porque, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele. Romanos 3, 20. E Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Ele não pôs fim à lei abolindo-a, mas cumprindo-a. Mateus 5, 17. Por isso e pela expiação que ele fez por nossos pecados, ele se tornou nossa justiça. Nossa prática de justiça é permanecer nele. Essa fé não é o ato de uma vontade forte, nem de avaliação intelectual e concordância com certos fatos, é a condição do coração. Pois com o coração o homem crê, resultando em justiça. Romanos 10, 10. Apenas acreditar com nossas mentes não vai conseguir isso. A verdadeira fé vem do coração, não da mente, e só pode ser realizada por meio do novo nascimento. Somente o Espírito pode gerar aquilo que é Espírito. A natureza carnal do homem, Caim, está em guerra com o Espírito. Somente pelo nascimento de Cristo dentro de nós pode haver harmonia com Deus. O ato mais forte da vontade humana não pode realizar isso, como o apóstolo testificou em Romanos 10, 6 e 7, mas a justiça baseada na fé fala assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer Cristo para baixo, ou quem descer ao abismo. Isto é, trazer Cristo dentre os mortos. Ponto. Não podemos derrubar Cristo ou chamá-lo para cima. A salvação está além do alcance humano. Somente Jesus pode guardar a lei da justiça de Deus. Se focarmos nossa atenção na lei, nossa natureza pecaminosa nos consumirá. Se focarmos nossa atenção nele, seremos transformados à sua imagem, a imagem para a qual fomos originalmente criados. Nele não há pecado. Quando permanecermos nele, não haverá pecado em nós. Quando um escriba perguntou a Jesus qual era o grande mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e principal mandamento. E uma segunda é semelhante a esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37, 40. Se pudéssemos guardar estes dois mandamentos, guardaríamos toda a lei. Se amássemos o Senhor de todo o nosso coração, certamente não cometeríamos idolatria. Se amássemos o próximo, não o mataríamos, não invejaríamos o que é dele, não cometeríamos adultério com sua esposa, etc. Toda a lei se cumpre nestes dois mandamentos. O amor é o cumprimento da lei. Jesus substituiu os negativos da lei, os não faça, por um simples positivo, amor. Qual de nós realmente ama o Senhor de todo o coração, ou mesmo nosso irmão como a nós mesmos? O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram, e almas se corromperam, não há quem faça o bem, nenhum. Salmo 14, 2 e 3. Nem buscaríamos ao Senhor se ele não nos atraísse. Qual de nós não é condenado por I Coríntios 13? Somente permanecendo nele podemos praticar a justiça. Jesus é a nossa justiça. Jesus é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Somos transformados ao contemplarmos a glória do Senhor, 2 Coríntios 3, 18. Isso não é conseguido vendo, e depois olhando para nós mesmos comparativamente, através da árvore do conhecimento. Nosso chamado não é ser imitadores de Cristo, mas ter Cristo formado dentro de nós. Quando começamos a ver verdadeiramente sua glória, ficamos muito consumidos pela maravilha de Ele esteja ciente ou até mesmo interessado em nós mesmos e no que podemos ter alcançado. Quando os 24 anciãos em Apocalipse viram o Cordeiro, eles lançaram suas coroas a seus pés. Quem poderia se gloriar em sua presença? Quando começamos a tentar definir nossa posição em Cristo, começamos a perdê-la. Ele é a obra consumada de Deus. Ele é a obra consumada da Igreja. Estamos crescendo nele. A questão não é o que somos, mas quem ele é. Ele é a árvore da vida. Se estivermos participando dele, viveremos para sempre. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há desordem e todo o mal. Tiago 3, 16. Capítulo 5. Babilônia. A construção da Torre de Babel é uma das revelações mais lúcidas da substância e motivação da natureza carnal do homem. Em uma frase, os homens de Babel resumem o que é a enervação da mente terrena. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue até ao céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. Gênesis 11, 4. O Senhor nos criou para seu prazer, para comunhão e serviço. A única satisfação verdadeira que conheceremos é quando servimos a Ele, mas o fruto da árvore do conhecimento nos voltou quase completamente para dentro. Agora, a única intenção do homem é servir a si mesmo,
Um esforço que inevitavelmente resulta em grande frustração e confusão. Por mais ridícula que pareça a tentativa de construir uma torre para o céu, os homens nunca pararam de tentar completá-la. A história é uma longa cadeia de torres inacabadas, as ruínas da tentativa do homem de fazer nome e unir-se em torno de várias torres. Infelizmente, os cristãos parecem igualmente determinados a construir essas torres para o céu. Independentemente de quão piedosamente atribuímos o nome do Senhor às nossas obras, tudo motivado pela ambição egoísta terá o mesmo fim que o torre original, confusão e dispersão. Tiago explicou claramente que a ambição egoísta é terrena, natural, demoníaca. Porque, onde a ambição ciumenta e egoísta, aí a desordem, confusão e toda a sorte de males. Tiago 3:15, 16. A raiz da desunião cristã. O Senhor desprezou os homens de Babel e determinou que a dispersão de suas línguas era a melhor solução para sua loucura. Babel significa confusão. O Senhor olhou para o que muitos acreditavam ser a igreja cristã na Idade Média e viu a mesma loucura. Grande parte da igreja visível é outra forma da torre original, uma tentativa dos homens de alcançar o céu por suas próprias obras. Então o Senhor também espalhou suas línguas. Agora existem mais de 5.000 idiomas ou denominações diferentes. Independentemente de quão boas possam parecer suas obras, toda obra que é uma tentativa de reunir os homens em torno de qualquer coisa, menos do próprio Senhor Jesus, tem sua origem na natureza carnal do homem. Independentemente de ser um edifício, projeto, divulgação evangélica ou uma grande verdade espiritual, se for apenas uma tentativa de reunir homens, o resultado será confusão. Somente Jesus pode reunir os homens. Certamente não há nada de errado com projetos, evangelismo ou verdadeira doutrina espiritual, mas se eles se tornarem nosso ponto focal, o Senhor acabará tendo que nos separar deles para nosso próprio bem. É possível entender toda a doutrina cristã com precisão e ainda assim não ser um cristão. Ser cristão não é apenas entender certas doutrinas e princípios espirituais, é ter nossa vida em Jesus. Se a verdade nos leva à vida em Jesus, ela cumpriu seu propósito. Mas se a verdade se torna o ponto focal, ela mata o conhecimento do bem e do mal. A maioria das denominações se originou com um mover genuíno do Espírito que transmitiu a verdade à igreja, uma verdade que levaria a igreja para mais perto de Jesus. Muitos se beneficiaram de uma caminhada mais íntima com ele. Outros nunca enxergaram além da verdade e começaram a construir suas torres, o que resultou em muitas denominações. Babilônia não é apenas uma realidade física, Babilônia está no coração. Existem muitas igrejas, não denominacionais, que são tão sectárias quanto qualquer igreja denominacional. Da mesma forma, existem algumas igrejas denominacionais nas quais Jesus é verdadeiramente o cabeça e parece haver pouco ou nenhum espírito sectário. Há alguns que têm verdade sem vida, e há alguns que têm vida em Jesus e ainda assim podem não entender toda a doutrina corretamente. Como Thomas A. Kempis refletiu em sua obra clássica da imitação de Cristo. Eu prefiro sentir contrição do que saber a definição disso. O que adianta um homem ser capaz de discursar profundamente sobre a Trindade se ele é desprovido de humildade e, portanto, desagradável à Trindade? Fugir da Babilônia física não é apenas deixar uma denominação ou seita, é a remoção de todas as barreiras que nos separam do Senhor e de nossos irmãos para que possamos amar e servir livremente. O apóstolo Paulo exortou de agora em diante, não reconhecemos nenhum homem ou igreja, segundo a carne e externas, e 2 Coríntios 5:16. Claro que a verdade é importante. Existem certas verdades básicas que devemos ter em ordem se quisermos permanecer no caminho que conduz à vida. Mas há muitas doutrinas que não estão nesta categoria sobre as quais os crentes se separaram ao longo dos tempos. Os cristãos, discípulos de Jesus que ele disse que seriam reconhecidos por seu amor, demonstraram a incrível capacidade de concordar em 98% de suas doutrinas e se separarem nos 2% em que discordam. O acordo necessário sobre coisas não essenciais quase sempre está enraizado na insegurança. A insegurança entre a liderança do corpo de Cristo tem sido a fonte de tanta divisão dentro da igreja quanto qualquer outro fator isolado. Os inseguros são ameaçados pelo menor desvio de suas próprias crenças e tendem a reagir exageradamente a tais desvios. As polarizações podem causar amargura e fazer com que os crentes se tornem irreconciliáveis por causa de diferenças mesquinhas. Este é um sintoma de que a autoridade não está enraizada em Cristo. A reação exagerada aos desafios é uma evidência de que, na verdade, estamos construindo para nós mesmos, em vez de construir para Cristo. Se estivermos enraizados e permanecendo em Cristo, não seremos intimidados nem mesmo pelos desafios mais severos.
Aquele que obtém sua autoridade do alto compreende a autoridade e o poder supremos do Senhor e não se preocupa excessivamente nem mesmo com a maior oposição dos homens. Verdadeira unidade. Nada é impossível com Deus. Seria uma coisa pequena para ele fazer com que todos nós crescemos da mesma maneira sobre tudo. Atualmente ele tem uma boa razão para não fazer isso. Devemos primeiro entender que nossa unidade não é baseada em doutrinas. Essa unidade é, na melhor das hipóteses, superficial. A verdadeira unidade só pode ser encontrada em Jesus. Concentrar nossa atenção nele e aprender a amar e cobrir uns aos outros é muito mais importante do que concordar com todas as doutrinas. Ter doutrinas semelhantes não é base para unidade, é a base para divisão. Quando o Senhor se tornar nosso ponto focal, veremos as doutrinas e tudo mais da mesma perspectiva. Somos exortados a examinar tudo cuidadosamente, reter o que é bom, e Tessalonicenses 5:21. Somos tolos se não examinarmos tudo cuidadosamente pela palavra e pelo Espírito. No entanto, somos igualmente tolos se examinarmos o ensino com o espírito errado. A exortação é apegar-se ao que é bom, não o que é ruim. O exame não tem o propósito de procurar o que está errado, mas o que está certo. Quando buscamos verdades com a intenção de desafiar as posições dos outros, estamos buscando a partir de um fundamento tão errado que não seremos capazes de perceber a verdade. Muitos cristãos parecem ter mais fé no diabo para enganá-los do que no Espírito Santo, para conduzi-los a toda a verdade. Novamente, esta é a manifestação de nossa insegurança e tem levado a muitas divisões e mal-entendidos no corpo de Cristo. Há momentos em que o desafio ou o confronto são necessários para trazer a correção. As epístolas do Novo Testamento são em grande parte o resultado dos apóstolos e presbíteros fazendo exatamente isso. Mesmo assim, a correção do Senhor é curadora e restauradora. Nossa abrasividade pode tornar a cura e a restauração muito mais difíceis para uma pessoa que está em erro. O apóstolo Paulo exortou irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de mansidão, olhando cada um para si mesmo, para que não sejais também tentados. Gálatas 6:1. Existem muitos exemplos flagrantes de homens que caíram nos mesmos pecados que descaradamente tentaram expor nos outros. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Tiago 4:6. Nenhum de nós pode permanecer, exceto pela graça de Deus. Sempre que atacamos ou expomos os pecados ou erros dos outros, tendo orgulho de não sermos assim, asseguramos nossa própria queda final. É por isso que muitos, caçadores de heresias, se tornam mesquinhos e geralmente acabam causando mais danos à igreja ao causar divisão do que foi feito pelas heresias, que eles estão tentando confrontar. Quase todas as grandes verdades transmitidas à igreja foram levadas ao extremo por aqueles que primeiro as receberam. Como resultado, o resto da igreja adotou o extremo oposto em uma reação exagerada. Frequentemente, as reações exageradas têm causado tanto dano quanto os extremos a que a doutrina pode ter sido originalmente levada. A verdade que conduz à vida geralmente se encontra em algum lugar entre os extremos. Aqueles que estão em qualquer uma das posições extremas considerarão o verdadeiro caminho um compromisso. Historicamente, a maioria do corpo de Cristo simplesmente se esquivou de toda a questão por causa da confusão, o que também é um erro. O sábio examina tudo cuidadosamente, apegando-se ao que é bom. Se estivermos vivendo nossas vidas mais diante dos homens do que diante do Senhor, seremos facilmente influenciados pela pressão e confusão. Se formos guiados pelo Espírito, como todos os verdadeiros filhos de Deus são, Romanos 8:14, então ele nos conduzirá fielmente a toda a verdade. Devemos julgar a raiz de uma obra antes de nos dedicarmos a ela, independentemente de quão bíblica ela possa parecer. O Senhor nunca disse que conheceríamos os homens, ou suas obras, pelo quão bíblicos eles são. Sua verdadeira natureza só pode ser conhecida por seus frutos. O fruto é da árvore da vida ou da árvore do conhecimento. Não importa quanto bem um trabalho pareça realizar, a árvore do conhecimento está enraizada tanto no bem quanto no mal. Se o fruto não é Jesus, não é vida. A maioria dos erros doutrinários são geralmente ênfase excessiva em escrituras isoladas. É por isso que Paulo exortou Timóteo a manejar bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2:15. O Salmo 119:160 afirma: a soma da tua palavra é a verdade. Para manejar corretamente as Escrituras, devemos ver a palavra de Deus completa. Muitas coisas na palavra escrita propositalmente parecem contraditórias. Por causa disso, muitas vezes gravitamos em torno de uma posição ou outra, negligenciando o que não entendemos, ou pior, racionalizando nossa preferência. Isso levou a polarizações sobre quase todas as doutrinas cristãs.
Muitas vezes somos distraídos do rio da vida pelos pequenos afluentes. Somente quando somos capazes de ver a soma de toda a verdade, podemos entender com precisão qualquer parte dela. Jesus é a soma de toda a verdade espiritual. Todas as coisas serão resumidas em Jesus. Efésios 1:10. Quando perdemos nosso foco neste propósito final de Deus, que todas as coisas serão resumidas em seu Filho, então nos distraímos com os propósitos menores de Deus, que então levamos a extremos. Ao contemplá-lo, todas as partes aparentemente desconexas do plano e propósito de Deus se unem em uma harmonia de tirar o fôlego. Andar na verdade não é apenas entender tudo com precisão, é permanecer nele que é a verdade. Crescer espiritualmente não é apenas crescer em conhecimento, mas crescer nele. Efésios 4:15. Engano não é apenas entender mal uma doutrina, não é estar em sua vontade. O corpo de Cristo não é feito de muitos fragmentos conflitantes, é um organismo vivo e funcional composto de diferentes partes que juntas formam um todo. O verdadeiro corpo de Cristo não é, e nunca foi, dividido. Uma vez que há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos de um só pão. E Coríntios 10:17. O orgulho da semente de Caim. A construção da Torre de Babel é uma ilustração profunda do orgulho da semente de Caim. Os homens de Babel realmente acreditavam que poderiam alcançar o céu por seus próprios esforços. Vamos construir e o vamos fazer. Este é um eco da tentação da serpente a Eva, que ela poderia se tornar como Deus sem Deus. Desde o sucesso dessa tentação, Satanás tem conseguido manter o homem devotado a essa loucura. O homem dobrou seus joelhos com medo diante de muitos ídolos, mas sempre teve um Deus, ele mesmo. A serpente tentou o homem a seguir seu caminho e desde aquele dia o homem está totalmente determinado a fazer exatamente isso. Essa inclinação à independência trouxe a morte ao mundo e tem sido sua força perpetuadora. Isso é um reflexo da própria inclinação de Satanás. O profeta Isaías articulou o que era o orgulho do rei da Babilônia, uma personificação de Satanás. Eu subirei ao céu. Elevarei meu trono acima das estrelas de Deus e me sentarei no monte da Assembleia nos recessos do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Farei-me como Altíssimo. Isaías 14:13, 14. Essa atitude de ser capaz de alcançar a autoperfeição individual prevalece em todas as religiões e filosofias do mundo, exceto no verdadeiro cristianismo. A atitude de se tornar o que se deve ser é tão difundida que mesmo o cristão mais sincero e devotado pode não perceber até que ponto esse espírito governa a sua própria vida. Alguns de nós fomos tão enganados que pensamos não apenas que podemos nos tornar o que deveríamos ser, mas também os outros. Entendamos, o Senhor quer que subamos ao céu, Ele quer que nos assentemos no monte da Assembleia, Ele quer que sejamos elevados acima das alturas do nuvens, e Ele quer que sejamos como Ele, que tenhamos a sua natureza. Mas somente Ele pode realizar isso por nós, o que Ele fez por meio de seu Filho. Tem sido uma estratégia primária de Satanás ao longo dos tempos tentar o homem agarrar por si mesmo o que o Senhor pretende dar a ele de qualquer maneira. A vitória de Jesus sobre Satanás foi alcançada quando ele não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia apegar. Filipenses 2:6, mas humilhou-se, em vez disso, esperando que o Pai o exaltasse no tempo devido. Capítulo 6. A antítese para Bílio. Em Babel, o Senhor espalhou as línguas dos homens para que eles não pudessem mais se entender e continuar construindo a torre da futilidade. No dia de Pentecostes, quando o Senhor batizou pela primeira vez os homens em seu Espírito Santo, Ele deu a seu povo um presente como um sinal ao mundo de que sua igreja seria a antítese da Torre de Babel. Em Babel, as línguas do homem foram confusas. No Pentecostes, todos os homens podiam entender uma linguagem comum. O que eles ouviram testemunhado por aquela linguagem comum foram as maravilhas de Deus, Atos 2:11, que estavam em contraste direto com as obras fúteis do homem tipificadas pela torre. Certamente, o dom pelo qual os homens ouviram o testemunho das obras de Deus foi o dom de línguas. Não é estranho que esse dom seja o mais controverso dos dons do Espírito. Para o homem natural, seu propósito e uso prático são incompreensíveis. Para o homem espiritual, é a linguagem de Deus que penetra todas as fachadas para tocar o homem interior. A linguagem do Espírito testifica da linguagem de Deus em quem um dia todos os homens serão encontrados juntos em perfeita unidade. O julgamento do Senhor sobre Babilônia não foi condenação. Deus quer que entendamos que somente por meio de Jesus podemos estar verdadeiramente unidos. Nenhum zelo ecumênico ou boas intenções podem unir os homens. Nossa unidade só pode ser dele e nele. Quando ele for verdadeiramente levantado, ele atrará todos os homens a si.
Ele é o único denominador comum através do qual pode haver verdadeira comunicação e relacionamento entre os homens e, mais importante, entre os homens e seu Criador. Somente por meio dele podemos realmente entender a nós mesmos, aos outros e ao Pai. Antes de sua crucificação, o Senhor orou por sua igreja para que todos sejam um. João 17, 21. A igreja que o mundo tentou construir está degenerando em confusão crescente, assim como sua predecessora em Babel. A igreja que o Senhor está construindo um dia surpreenderá o mundo com sua unidade. Será uma unidade que transcende convênios e acordos, será uma unidade que só poderia vir por meio da união com aquele que mantém todas as coisas unidas pela palavra de seu poder. Essa unidade não virá pela busca da unidade, só pode vir ao buscá-lo. Podemos estar completamente alheios a isso, porque nossa atenção não estará em nós mesmos, mas nele. A unidade por si só pode ser um falso Deus. Se o buscarmos, a unidade virá. A obra de Deus. Quando Jesus foi questionado pelo povo, o que devemos fazer para que possamos realizar as obras de Deus? Sua resposta foi direta: e esta é a obra de Deus, que você acredite naquele que ele enviou. João 6, 28 e 29. Jesus é a obra consumada de Deus. Ele foi o princípio da obra de Deus e ele é o fim, o alfa e o ômega. Compreendendo isso, o apóstolo Paulo tinha um único propósito para seu ministério, e nós o proclamamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem com toda a sabedoria, para que possamos apresentar todo homem perfeito em Cristo. E para isso trabalho, lutando segundo o seu poder, que opera poderosamente em mim. Colossenses 1, 28 e 29. Jesus é a obra de Deus. Tudo o que Deus está fazendo é encontrado em Cristo, assim como o fim último de todas as coisas será resumido nele. Jesus é chamado de princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, 14. Em tudo que o Pai gerou na criação, ele pensou primeiro em seu Filho. Jesus é tudo que o Pai ama e estima. Ele é o deleite do Pai e a representação exata de sua natureza. O Pai ama o Filho acima de tudo e o Filho ama o Pai acima de tudo. O Espírito Santo é a personificação e o poder deste amor. Em tudo que foi criado, o Pai estava procurando por seu Filho. Ele está procurando por seu Filho em nós. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Ele também é a cabeça do corpo, a igreja, e ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que ele mesmo venha a ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por ele digo, quer as coisas na terra, quer as coisas nos céus. Colossenses 1, 16, 20. O trabalho dos apóstolos não era para persuadir a igreja a cumprir certas doutrinas, mas para que Cristo fosse formado na igreja. Paulo testificou disso aos Gálatas: meus filhos, com quem estou de novo em trabalho de parto até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4, 19. Este é o propósito de todo verdadeiro ministério, que Cristo seja formado. Jesus é a obra consumada. Nosso objetivo não é formação, mas sim transformação. Ele nos deu a conhecer o mistério de sua vontade, de acordo com sua boa intenção que ele propôs em vista de uma administração adequada à plenitude dos tempos. Isto é, a soma de todas as coisas em Cristo, coisas nos céus e coisas sobre a terra, nele. Efésios 1, 9 e 10. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3 e 6. Somente o Espírito de Deus pode gerar Cristo. As melhores intenções humanas absolutas só podem produzir aquilo que é carne. O melhor que o homem pode oferecer ainda está enraizado na árvore do conhecimento. Por causa disso, Paulo explicou aos homens de Atenas: ele, Deus, não é servido por mãos humanas. Atos 17 e 25. Jesus testificou: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para tais, o Pai procura ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Seremos adoradores na medida em que estivermos abertos para que seu espírito se mova através de nós. Verdadeira visão espiritual. Muitos que nasceram de novo e foram batizados no Espírito Santo não refletem nenhuma mudança em sua abordagem da vida. Embora os padrões de comportamento externos possam ter mudado, eles continuam a ser principalmente conscientes do reino material. Isso pode ser devido à maneira como eles se relacionam com Jesus. Há uma tendência de continuar se relacionando com ele como o homem da Galileia. Jesus não é um homem. Ele era e é espírito.
Ele assumiu a forma de servo e se tornou um homem por um breve período. A Escritura testifica que somos transformados pela maneira como contemplamos a sua glória. 2 Coríntios 3:18. Contemplá-lo como um homem natural faz pouco para nos transformar na nova criação que ele nos chamou para ser. O Senhor testificou a Caifás, e de agora em diante, ou de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26:64. Ele estava dizendo que depois de sua crucificação nós o veríamos no poder de sua ressurreição. Quando começamos a vê-lo sob esta luz, compreendemos profundamente porque ele não é servido por mãos humanas. Atos 17:25. Depois de sua ressurreição, até os discípulos tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Eles eram mais dependentes de sua aparência física do que de sua natureza espiritual. Compreendendo isso, ele lhes disse antes de sua crucificação que era conveniente que ele fosse embora para que seu espírito pudesse ser enviado. João 16:7. Os homens historicamente tiveram a tendência de conhecê-lo segundo a carne, em vez do espírito. Jesus não pode ser reduzido a uma percepção dos sentidos naturais. Nunca podemos perceber-lo com precisão apenas com nossos olhos naturais ou mentes naturais. Ele só pode ser percebido através do Espírito. O Senhor continuou a dizer à sua igreja exatamente o que disse a Filipe: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. João 14:9. No Monte da Transfiguração temos um exemplo vívido de um encontro entre o Cristo glorificado e os homens que ainda não foram transformados da natureza carnal de Caim. Mateus 17:1-8 disse: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro respondeu e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que uma voz saiu da nuvem, dizendo: Este é o meu filho amado, ouça-o. E quando os discípulos ouviram isso, eles caíram sobre seus rostos e ficaram com muito medo. E Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse: Levantem-se e não tenham medo. E, levantando os olhos, não viram ninguém, senão o próprio Jesus sozinho. Depois de observar a magnífica transfiguração de Jesus, Pedro respondeu: Ninguém. Estava se dirigindo a Péter. E o que saiu da boca dele? É bom para nós estarmos aqui. Eu vou. Soa familiar. É verdade que era bom para eles estarem lá, mas não pelas razões de Péter. Era bom para eles vislumbrarem a glória de seu Senhor. Foi bom para eles atenderem à repreensão do Pai. Ouçam. Eles não estavam ali para ouvir Moisés, tipo da lei, ou Elias, tipo da igreja, mas para ouvir Jesus. Depois de ouvirem a ordem, está registrado: levantando os olhos, não viram ninguém, exceto o próprio Jesus. Este foi o propósito para o qual eles foram trazidos. Para a montanha. Sua visão deveria ser focada somente nele. Também devemos vê-lo transformado de o homem da Galileia no Filho glorificado. Devemos ouvir no mais profundo de nosso ser a voz que nos exorta a esquecer o que podemos construir e a ouvi-lo. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque, uma vez aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Capítulo 7. Abraão. Abraão oferece um profundo contraste com os homens de Babel. Ele tinha um espírito diferente, sua confiança não estava em si mesmo, mas no Senhor. Enquanto os homens de Babel lutavam para construir para si uma cidade terrena e eterna, Abraão provou vez após vez sua disposição de desistir de tudo na terra para buscar uma cidade celestial. Ele deixou o dos caldeus, a casa e a família de seu pai. Mais tarde ele expulsou seu filho primogênito Ismael. Até mesmo mostrou-se disposto a sacrificar seu filho prometido, Isaque. Em vez de se esforçar para construir para si mesmo, ele continuamente entregava tudo ao Senhor, confiando que ele realizaria tudo o que lhe dizia a respeito. Por causa de sua fé, o Senhor realizou para Abraão tudo o que os homens de Babel haviam buscado em vão: um nome que seria estimado por todas as gerações, uma cidade que duraria para sempre. Porque os homens naturais não podem conceituar as coisas que são eternas, eles muitas vezes pensam que se eles puderem de alguma forma se tornarem famosos entre os homens, eles não perecerão completamente. Quando começamos a perceber o eterno, ser lembrado pelos homens tem pouco significado, ser conhecido pelo Senhor é o suficiente. À medida que percebemos a glória do Senhor, todas as cidades terrenas e as realizações dos homens começam a perder sua atração. A reivindicação humana de honra ou posição parece ridícula.
Ao nos aproximarmos dele, perdemos o interesse por qualquer cidade que o homem possa construir. A cidade que Deus construiu terá toda a nossa atenção. Abraão foi capaz de acreditar em Deus porque era um homem de visão espiritual. Ele foi capaz de olhar coisas que o olho natural não pode ver. Sendo um homem espiritual, ele entendeu que as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Quando o Senhor abre os olhos de nossos corações para o reino eterno, o espaço e o tempo deixam de limitar nossa visão. O futuro se torna tão real quanto o presente. Abraão foi capaz de oferecer Isaque como sacrifício porque havia antecipado o sacrifício de Jesus. Como o próprio Senhor confirmou, o seu pai Abraão se alegrou em ver o meu dia. E ele o viu. E se alegrou. João 8:56. Abraão havia previsto profeticamente a crucificação e ressurreição de Jesus, e ele entendeu que seu filho Isaque era um tipo do Messias vindouro. Compreendendo isso, ele fez Isaque carregar a lenha para seu próprio sacrifício, assim como Jesus carregaria sua própria cruz. Abraão sabia que, assim como Jesus seria ressuscitado, seu próprio filho também seria. Vê Hebreus 11:19. Fé verdadeira. A verdadeira fé não é uma receita que pode ser aprendida de cor. Não é um sentimento, nem uma avaliação intelectual e concordância com certos princípios. A verdadeira fé só pode vir com visão espiritual. O apóstolo explicou que os olhos do nosso coração devem ser abertos. Efésios 1:18. Pois, com o coração o homem crê. Romanos 10:10. A verdadeira fé é simplesmente o reconhecimento daquele em quem acreditamos. A verdadeira fé é conhecer Jesus, é a capacidade de vê-lo no poder de sua ressurreição, como Abraão pôde fazer antes mesmo de ele vir. A fé não é apenas crer nas palavras do Senhor, mas crer na própria palavra. A verdadeira fé é a capacidade de ver a eternidade. Isso nos livra das garras dos cuidados e preocupações deste mundo que está passando. Existem princípios espirituais em ação no reino espiritual, assim como existem leis naturais em ação no reino natural. Esses princípios espirituais funcionarão para qualquer um que os use. Na verdade, o poder de Satanás depende completamente dos princípios de poder espiritual ordenados por Deus. Satanás não os criou, Deus os criou. Satanás apenas os dobra para seus próprios propósitos. Tendo esta fé nos princípios, pode-se fazer obras poderosas completamente à parte de Deus. Por esta fé, muitos curandeiros comerciais e espíritas realizam suas maravilhas de mentira. Existem até cristãos sinceros que se desviaram da verdadeira fé para uma fé reduzida a princípios e leis que se aprendem e podem funcionar. Mas a diferença entre fé verdadeira e falsa é facilmente discernida por seus frutos. A verdadeira fé está em Deus, o outro é meramente fé na própria fé, ou em princípios e leis. A verdadeira fé vem ao ver o Senhor e seu fruto será amor e humildade. O fruto da falsa fé sempre será orgulho. Tal alimenta as concupiscências do homem e não seu espírito. Muitas das doutrinas que são chamadas fé hoje são o resultado de um apego perigoso por aqueles que ainda têm uma mente terrena. Nestes casos, o impulso do ensino colocará uma grande quantidade de ênfase nas bênçãos e conquistas terrenas, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. Paulo alertou Timóteo claramente sobre o que ainda hoje está causando naufrágio na vida espiritual de muitos cristãos, mas a piedade, na verdade, é um meio de grande ganho, quando acompanhada de contentamento, pois nada trouxemos ao mundo, portanto também não podemos levar nada dele. E se tivermos comida e cobertura, com isso estaremos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que lançam os homens na ruína e na perdição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males, e alguns, desejando, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Mas fuja dessas coisas, homem de Deus, e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. E Timóteo 6:12. Ser rico ou pobre nas coisas do mundo nada tem a ver com nossa espiritualidade ou nosso grau de fé. Alguns acham que ser pobre é mais espiritual e podem estar desperdiçando seus recursos tolamente se essa não for a vontade de Deus para eles. Alguns também se dedicam tolamente à riqueza material. A verdadeira fé é demonstrada por termos paz em quaisquer circunstâncias que o Senhor nos tenha, como Paulo testificou ainda. Aprendi a estar contente em quaisquer circunstâncias que eu esteja. Sei viver com meios humildes, e também sei viver na prosperidade, em toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de estar farto e passar fome, tanto de ter abundância quanto de sofrer necessidade.
Filipenses 4, 11, 12. Faltava fé a Paulo quando ele passou fome, quando ele sofreu necessidade. Por seu próprio testemunho, seu contentamento nessas circunstâncias era a fé. Mas, assim como devemos aprender a ter contentamento em tempos de necessidade, também devemos aprender a viver em prosperidade e manter a cabeça no lugar. Se não pudermos ser responsáveis com as riquezas da terra, certamente não seremos capazes de administrar as riquezas celestiais. Mas se nós, como Paulo, tivermos percebido as riquezas espirituais em Cristo, todas as riquezas do mundo terão pouca atração para nós. Essa fé não pode ser falsificada ou conjurada por uma citação repetitiva das Escrituras. Só pode vir de ver aquele que é invisível, como Moisés fez quando rejeitou todas as riquezas do Egito para segui-lo. As promessas de Deus não são dadas para que possamos fazer e ter, mas para que possamos ser encontrados nele. É por isso que as promessas de Deus não são feitas a nós como indivíduos, mas a Jesus, como explica o apóstolo, porque quantas forem as promessas de Deus, nele estão sim. 2 Coríntios 1:20. Paulo esclareceu isso ainda mais aos Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Ele não diz, e as descendências, referindo-se a muitos, mas a um, e à tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3:16. Ele reiterou isso novamente em sua carta aos Efésios: e peço que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança da sua vocação, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Tudo isso segundo a operação da força do seu poder. Efésios 1:18, 19. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele tentou seduzi-lo a reivindicar as promessas de Deus por motivos egoístas. Ele ainda está usando a mesma tentação hoje para fazer o povo de Deus tropeçar. As promessas de Deus são gloriosas além da compreensão. No entanto, nenhuma das promessas foi feita para ser tomada independentemente de Jesus. É o próprio Senhor quem é a nossa herança. As promessas foram dadas nele, pois todas foram dadas para a sua glória e seus propósitos. Eles foram dados nele para que toda a nossa atenção estivesse nele, não em nós mesmos. Não realizamos grandes milagres crendo em quem somos em Cristo, mas crendo em quem Ele é em nós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14:12. A grande separação. No 6º capítulo de João, ocorre uma grande separação entre as pessoas que estavam seguindo Jesus. No versículo 2 vemos uma grande multidão seguindo porque viam os sinais que ele realizava. Outros o seguiam por causa dos pães que ele multiplicou e alimentou para eles. Versículo 26. Alguns o seguiram por milagres, outros por causa de sua provisão para suas necessidades. Os homens mudaram pouco. Se um líder deseja que grandes multidões sigam seu ministério, a realização de milagres ou a pregação da provisão de Deus sempre atrairá as multidões. Mas Jesus sabia que esses motivos eram superficiais e teriam que ser mudados. A linha tinha que ser traçada, o trigo e o joio separados. Ele os desafiou a trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, o próprio Deus o selou. Versículo 27. Eles não entenderam o que ele estava dizendo e disseram-lhe: pois que faremos para realizarmos as obras de Deus? Versículo 28. O Senhor novamente tentou corrigir seus motivos. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Versículo 29. A resposta da multidão a isso foi pedir um sinal e maná do céu. A resposta do Senhor foi que ele era o pão do céu, e, a menos que comessem sua carne e bebessem seu sangue, não teriam vida. Em um dos mais tristes testemunhos da típica motivação humana, o apóstolo João registra: por isso muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Versículo 66. Quando foi reduzido para aqueles que o seguiam por quem ele era e não pelo que ele poderia fazer, não sobraram muitos. Aqueles que se retiraram não eram apenas desgarrados apanhados pela agitação da multidão, eram discípulos. Se o Senhor fizesse esse mesmo desafio hoje, quantos sobrariam? Como Pedro supôs que nunca o negaria, é difícil para nós acreditar que algum dia o deixaríamos. Mas não somos diferentes. Quando esse desafio vier, e virá, da grande multidão que agora se chama de discípulos, quantos sobrarão? Seremos deixados. Nesse ponto, o ministério de Jesus mudou drasticamente. Até aquele momento ele dedicou a maior parte de sua atenção às multidões. Depois disso, seus esforços foram direcionados quase inteiramente a seus discípulos. Antes desse incidente, ele havia realizado milagres para que o povo acreditasse nele. A partir deste ponto ele só realizou milagres para aqueles que acreditaram nele.
É claro que o Senhor deseja abençoar seu povo. No entanto, quando desejamos as bênçãos e dons mais do que desejamos a Ele, surgem sérios problemas. O egocentrismo é um veneno que está nos matando. Quando recebemos suas bênçãos de uma forma que perpetua nosso egocentrismo, em sua misericórdia Ele muitas vezes interrompe as bênçãos. Toda a história do antigo Israel é um ciclo contínuo de libertação, bênção, complacência, idolatria, escravidão, opressão, humildade e busca do Senhor. Então o ciclo começa de novo. Eles nunca entenderam a mensagem. Nós vamos. O Senhor chamou a igreja para ser sua noiva. Como qualquer marido se sentiria se descobrisse que sua esposa só se casou com ele por causa de sua riqueza e que, se os presentes caros parassem, ela o deixaria? Onde estaria a alegria se a única vez que sua esposa se comunicasse com ele fosse quando ela queria alguma coisa? Seria um casamento sem vida. Existe vida em nosso relacionamento com o Senhor. Se o Senhor tivesse mais atenção e menos bênçãos, provavelmente estaríamos andando em mais bênçãos. A promessa é que, se buscarmos primeiro o seu reino, tudo mais nos será acrescentado. Mateus 6:33. É claro que Ele quer que valorizemos nossa herança, mas comparados a Ele, todos os tesouros são insignificantes. Quando começarmos a realmente vê-lo, lançaremos nossas coroas a seus pés.